Oi, eu sou a Dani e esse é o Pantufa de Unicórnio. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas resenhas do livro Longe da Árvore, do Andrew Solomon. A gente já está no 4º capítulo do livro, que é um capítulo em que ele fala de filhos que têm síndrome de Down. É um capítulo que tem aproximadamente umas 60 páginas e ele segue um pouco o molde do capítulo anterior, que é no sentido de trazer várias histórias de famílias que ele entrevistou, que ele teve contato, contar um pouco da experiência dessas famílias, desses pais, mas também traçar um panorama histórico dos aspectos legislativos relacionados a essa situação e também dos aspectos históricos e sociais de como a síndrome de Down era vista pela sociedade ali ao longo do tempo, assim, né, de uma forma bastante sintética. Ele faz isso. E ele começa esse capítulo mencionando um texto chamado Bem-vindo à Holanda, que é um texto que circula aí pelo mundo e que costuma ser enviado, ser apresentado para as pessoas que descobrem que vão ter um filho ou com síndrome de Down, ou, enfim, que descobrem alguma condição de deficiência intelectual, qualquer situação aí que difere um pouco. Geralmente se recomenda esse texto. Ele foi escrito por uma mãe de uma criança com síndrome de Down, que é a Emily Pearl Kingsley. Essa mulher, depois ele vai contar um pouco da história dela, da experiência dela com seu filho, e ela teve bastante impacto ali para cultura, para a forma com que as pessoas com síndrome de Down são vistas, principalmente na sociedade norte-americana. Esse texto foi escrito por ela no ano de 1987, mas até hoje ele é assim icônico, é publicado em revistas, em jornais, no Google tem 1000 resultados quando você coloca esse título na pesquisa. Ele relata que quando ele conversava com os pais, com as famílias, ele perguntava um pouco sobre se conheciam esse texto e qual a opinião desses pais, dessas famílias a respeito do texto, e as opiniões divergiam um pouco ali, e alguns pais relataram para ele que esse texto, sim, eles tiveram contato com esse texto, geralmente logo no início da descoberta ali da condição, e que esse texto serviu de inspiração e de esperança para lidar com essa situação. Outros já mencionam que é um texto que tiveram contato com o texto, aliás, todas as famílias praticamente ele diz que mencionam que tiveram contato com esse texto, mas muitos falam que ele é um pouco fantasioso e que ele romantiza um pouco a situação. E ele diz até que tem alguns pais que consideram que o texto ele peca por não refletir toda a alegria e felicidade que é a experiência da paternidade de uma criança com síndrome de Down. Apesar da divergência ali de opiniões a respeito do texto, ele é um texto que tem uma essência muito interessante para dar essa perspectiva de como é se deparar com essa notícia. É claro que alguém que não passou por isso nunca vai conseguir compreender na sua totalidade como que deve ser esse tipo de experiência, mas ele dá uma boa ideia de uma perspectiva para se pensar a respeito disso, do que os pais que estão passando por essa situação sentem e como que é se deparar com isso. E ele também é interessante porque ele acaba sendo mencionado ali em outros capítulos futuros, então eu vou tentar aqui, não quero ler o texto na íntegra, mas eu vou tentar contar mais ou menos a historinha ali do que contém nesse texto. O texto Bem-vindo à Holanda é um texto escrito em primeira pessoa, pela Emily, em que ela conta que, com frequência, as pessoas pedem para ela descrever como que é a experiência de ser mãe de uma criança com síndrome de Down. Então, para tentar ajudar essas pessoas que nunca tiveram essa experiência a tentar compreender, tentar imaginar como que pode ser essa experiência, ela conta que é mais ou menos assim. Ela fala que planejar ter um bebê é muito semelhante a planejar uma viagem de férias. Imagina que você está planejando uma viagem fabulosa de férias para a Itália. Você vai comprar guias de viagem, vai ler muito a respeito da Itália, vai pesquisar os restaurantes, vai pesquisar a moeda, vai pesquisar um pouco da língua, você vai se planejar completamente para viajar para a Itália, vai comprar as roupas que sejam necessárias de acordo com a estação do ano que você está indo, vai criar expectativas para visitar aqueles lugares, para ver o Michelangelo, para ver as obras de arte, para visitar tudo que é icônico e tudo que é espetacular existente na Itália. E você vai planejar sua viagem, vai ter alguns meses ali de expectativa, de planejamento e vai esperar chegar o dia da grande viagem. E o dia chega, você vai para a Itália. Você entra no avião, faz todos os trâmites e muitas horas depois o avião aterrissa e a comissária de bordo fala: "Bem-vindo à Holanda". E aí você olha para ela, olha para todos os lados e pensa: como assim bem-vindo à Holanda? Eu não tô indo para a Holanda, eu tava indo para a Itália. Eu escolhi Itália, deveria ser Itália o meu destino. O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui? E aí ela fala que houve uma mudança de planos e que não deu para ir para a Itália, que você teve que vir para a Holanda. E você deve ficar na Holanda, não há como ir para a Itália. Ela fala que o mais importante é que não levaram você para um lugar horrível, para um lugar imundo, para um lugar repulsivo, para um lugar cheio de horrores.
Não, você foi para a Holanda. É só um lugar diferente daquele que você planejou. E aí, você precisa sair e precisa comprar novos guias de viagem, precisa descobrir o que você vai fazer nesse lugar diferente, precisa entender a dinâmica do funcionamento daquilo, precisa até aprender um pouco da língua, que é totalmente diferente daquela que você estava planejando. Enfim, tudo é diferente do que você planejou e você não estava preparado para nada daquilo. O que não quer dizer que não existem coisas lindas na Holanda. É apenas um lugar diferente. Tem um ritmo mais lento do que o da Itália. É menos vistoso do que a Itália. Mas depois de estar lá, por um tempo, depois de respirar fundo, você vai olhar ao seu redor e vai começar a perceber que a Holanda tem moinhos de vento e tem tulipas. A Holanda tem até Rembrandts. Mas todo mundo que você conhece está ocupado indo e voltando da Itália. E todos se gabam do quão maravilhosas são as suas férias na Itália. E pelo resto da sua vida você vai dizer, sim, eu deveria ter ido para a Itália. Era o que eu tinha planejado. E a dor que isso causa não irá embora nunca mais. Porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. Porém, se você passar o resto da sua vida lamentando o fato de não ter chegado à Itália, você nunca estará livre para aproveitar as coisas muito especiais e as coisas adoráveis da Holanda. Bom, é com esse texto que ele abre o capítulo do livro e que tem uma ideia incrível, né, de como realmente é algo para o qual as pessoas não se planejam. Por mais que talvez ao decidir gestar uma criança, a gente saiba que existem possibilidades de essa criança nascer com síndrome de Down, dessa criança vir a ter autismo, dessa criança, enfim, ter inúmeras características que são diferentes do que a gente considera normalidade, do que a gente está acostumado a ver, a conviver. Os pais não estão preparados para lidar com essa situação. E aí surge a necessidade de reajustar todas essas expectativas, todo o conhecimento que você tinha talvez já não se aplique mais, você precisa se preparar, buscar conhecimento, buscar informação para entender de que forma que você vai encarar agora a paternidade e a maternidade com uma criança que tenha síndrome de Down. Ele traz dados de que cerca de 7 a 8 milhões de americanos têm algum tipo de deficiência intelectual. A síndrome de Down, especificamente, é uma espécie de deficiência intelectual. Ela acontece por conta da triplicação do cromossomo 21, além do retardo mental que acomete a todas as crianças que nascem com síndrome de Down, elas podem ter outras questões físicas, elas podem, por conta da síndrome de Down também, serem acometidas de problemas cardíacos, que aqui é mencionado que acontecem em cerca de 40% dos casos das pessoas que têm síndrome de Down. Frouxidão das articulações, distúrbio de tireoide, malformação do trato digestivo, leucemia, início precoce de sintomas de Alzheimer, doença celíaca, baixa estatura, obesidade, problemas de audição, de visão, infertilidade, deficiências imunológicas, epilepsia, boca pequena e língua saliente. O tônus muscular que é fraco afeta também um pouco o desenvolvimento de toda a mobilidade da coordenação. A fala também fica um pouco afetada. Mas essas características não necessariamente acontecem em todos os casos. O retardo mental é comum a todos os casos de síndrome de Down, mas nem todas essas características, os problemas cardíacos, toda essa lista aí que é mencionada, não necessariamente todas as pessoas que têm síndrome de Down vão ser acometidas também dessas outras consequências. Ele menciona que a síndrome de Down parece ter existido em todas as populações humanas aí que a gente tem notícia e que ela também foi identificada nos chimpanzés e nos gorilas. Não existe uma cura para a síndrome de Down e ela pode ser detectada já na gestação. Existe um exame que é o mais preciso, que é a amniocentose, não sei se é assim que se fala, que é a extração ali de um pouco do líquido amniótico para fazer o teste ali, verificar se a criança tem ou não síndrome de Down. Mas esse exame, ele é bastante invasivo, existem alguns riscos ali, então nem todas as gestantes optam por fazer esse tipo de exame. Hoje, com a evolução ali da ultrassonografia, existe o exame de translucência nucal, que já é feito no início da gravidez, e que ele mede ali o acúmulo de líquido na nuca do feto, e como os fetos que têm síndrome de Down acumulam mais líquido, já dá alguns indícios ali da existência da síndrome muito cedo, já no início da gestação. Embora possa ser detectada já a síndrome durante a gestação, não existe nenhuma possibilidade de você saber qual a gravidade da situação. Ou seja, se a criança vai ser muito comprometida, vai ter a saúde muito comprometida com a situação. E também, ao nascer, também dificilmente é possível já identificar tudo isso. Então, a gravidade, a complexidade da síndrome, ela só é verificada depois, não tem como saber já na gestação ou assim que a criança nasce. Então, alguns debates recorrentes são relacionados à questão do aborto, por conta da sofisticação dos exames de pré-natal, e com a discussão ética e filosófica a respeito de que a interrupção seletiva de certo grupo de pessoas
acaba inferiorizando a existência dessas pessoas. Também acaba se mencionando ali a questão que é muito peculiar nos Estados Unidos, como lá eles não têm um sistema público de saúde, o pré-natal não é acessível para todas as pessoas, então nem todas as mulheres fazem um acompanhamento pré-natal. E acaba que muitas mulheres não têm a possibilidade de diagnosticar e de escolher se fariam um aborto ou não. Ele traz ali um percentual, né, das mulheres que tiveram filhos com síndrome de Down, o percentual que desconhecia essa condição por não ter tido acompanhamento médico é bem alto. Mas nessa discussão das questões éticas que envolvem um aborto por conta da descoberta de uma síndrome de Down, se levanta a questão de se o problema de ter um filho com síndrome de Down é um problema relacionado à condição da pessoa com síndrome de Down ou se é um problema relacionado à estigmatização na sociedade dessas pessoas, dado que tantas famílias relatam que tiveram experiências de felicidade, de amor, e que não se arrependem um pouco dessa experiência. Embora, claro, ele mencione também no livro que possivelmente pessoas que se arrependem não seriam o tipo de pessoa que está disposto a dar um relato e falar sobre a sua situação, geralmente. Então ele coloca também essa possibilidade, nessa hipótese de que as pessoas que têm experiências ruins não estariam aptas a falar sobre isso. Também uma questão que obviamente surge é que há uma diferença muito grande de passar por essa situação tendo recursos materiais, econômicos, para investir na educação da criança, para ter apoio, para ter tratamentos. A falta de recursos, né, torna essa experiência também muito mais difícil de se viver, de se lidar, né? A Emily, que é a mulher que escreveu esse texto, que é o Bem-vindo à Holanda, ela teve um filho com síndrome de Down que nasceu no ano de 1974, nos Estados Unidos. E pelo relato dela, dá para extrair como era a mentalidade ali vigente na época a respeito de como lidar com os filhos que tinham síndrome de Down. Naquele período, havia uma diretriz maior de internação dessas crianças e tanto que médicos, né, ela fala que o primeiro médico que a atendeu, e quando a criança foi diagnosticada com síndrome de Down, disse que eles deviam providenciar a internação e tentar outra gravidez, né? Que ela devia abrir mão do filho, internar e providenciar a internação dele, porque ele jamais seria capaz de reconhecê-la, que ele não seria capaz de aprendizado, de evolução, então que o ideal seria a internação. E essa, de fato, era uma diretriz da época, né? Que reflete um pouco ali a história de como as pessoas com síndrome de Down ou com algum outro tipo de deficiência intelectual foram vistas na sociedade. Na sequência ali, ele fala um pouco de vários aspectos históricos, menciona também que antigamente havia uma crença, né, um senso comum de que crianças com síndrome de Down ou com algum tipo de deficiência intelectual eram maldosas, eram ligadas a coisas religiosas negativas, como a depravação e a própria desumanidade, né? Eram crianças que eram desumanizadas, né? Pessoas, né? Seres humanos que eram vistos como uma classe inferior e que não era tratada como humanos. Em 1866, esse estudioso, que era o John Langdon Down, foi o primeiro a identificar como uma síndrome e por isso que depois a síndrome acabou sendo nomeada ali, né, com síndrome de Down, por conta desse primeiro médico pesquisador ali que a identificou. Na história dos Estados Unidos, em 1927, houve a edição de uma lei que forçava a esterilização das pessoas, tanto com síndrome de Down como com outros tipos de deficiência intelectual. Essa lei ficou vigente por quase 50 anos até que ela veio a ser revogada. E essa mudança ela vem junto com uma mudança bem ampla a respeito da educação e da importância de se dar atenção para crianças nas fases iniciais, que é uma ideia que vem ali com o pós-iluminismo, em um período que começou a se pensar que havia ganho na sociedade de não deixar a educação das crianças apenas no âmbito doméstico e materno, né? Começou a se difundir a ideia de que especialistas poderiam acrescentar algo para a educação das crianças e que isso faria uma diferença enorme na vida adulta, né, e na forma delas se desenvolverem perante a sociedade. Isso no início do século XIX, ali, principalmente na Alemanha, e teve muita influência da Maria Montessori, que começou a aplicar para a educação infantil algumas técnicas que ela tinha testado em Roma com pessoas com déficit intelectual e começou a perceber que essa especialização da educação ela tinha benefícios ali para a socialização e para o desenvolvimento das crianças. Então, creches começaram a surgir ali na Europa, depois com o New Deal nos Estados Unidos, que estava subsidiando o emprego de professores, e também com o pós-guerra, né, que começou a exigir que as mulheres viessem para o mercado de trabalho, começaram a surgir também muitas creches
e começou a se alterar um pouco a ideia de educação, dando-se mais importância para essas fases iniciais, para a atenção que é dada para as crianças. E isso veio a se refletir também na forma de lidar com as crianças com síndrome de Down, porque começou a se modificar também a compreensão social a respeito do isolamento e das pessoas com deficiência intelectual. Começou a se ver que, dando algum tipo de atenção e de estímulos adequados desde cedo, essas pessoas tinham uma capacidade de desenvolvimento maior, o que se aplica, né, tanto para pessoas que não têm síndrome de Down quanto para pessoas que têm síndrome de Down. Né? Quanto mais estímulos, mais apoio, mais segurança, mais dedicação uma criança tem, mais ela vai se desenvolver em plenitude e vai desenvolver as suas potencialidades. Essa transformação de pensamento a respeito da educação impactou também na forma que se pensava sobre o desenvolvimento das crianças com síndrome de Down e com deficiência intelectual. E aí foi começando a se alterar um pouco a cultura a respeito das internações e foi começando a se desenvolver uma estrutura para dar apoio para que as famílias não internassem as crianças desde cedo, mas sim mantivessem elas no seio familiar amparadas por algumas estruturas ali da comunidade, né, para auxiliar no desenvolvimento e na educação dessas crianças. A Emily conta que no período ali de 1974, quando ela teve o filho, principalmente para as pessoas que dispunham de mais dinheiro, as orientações dos médicos ainda eram no sentido de internação. Quando as pessoas não tinham dinheiro, geralmente se falava, aí geralmente nem se falava nisso, porque a pessoa não ia ter como custear aí a manutenção da criança num desses centros de internação. Mas eles relatam ali no livro também que já naquela época tinham surgido alguns escândalos que tinham sido noticiados nos jornais de locais em que aconteciam abusos físicos, abusos psicológicos em relação a pessoas internadas que tinham síndrome de Down ou então outros déficits intelectuais. E então era muito difícil para os pais também nessa época, mesmo às vezes com uma orientação do médico de internar, sabendo dessa realidade, né, querer deixar o seu filho numa instituição dessa, sabendo que ele estava extremamente vulnerável para vários tipos de abusos e de violências que as pessoas que trabalhavam, outras pessoas ali cometiam. E isso também é uma questão que é relatada no livro, né? Como as crianças e mesmo adultos com síndrome de Down são mais vulneráveis porque são muito dóceis e acabam sendo bastante vulneráveis aí para pessoas mal intencionadas. Especificamente voltando para a história aqui da Emily, ela conta que não teve coragem de levar o filho para essa instituição, de interná-lo, e ela resolveu levar para casa e começou a procurar informação e procurar outro médico. E aí ela relata que o segundo médico que ela encontrou, que tinha um pouco mais de contato, lidava mais especificamente com pessoas que tinham a síndrome de Down, ele deu orientações para ela totalmente diferentes do que o primeiro médico falou. Ele disse que ela tinha que estimular ele bastante, que tudo que ela pudesse promover de estímulo físico, sensorial, auditivo para a criança, logo na primeira infância, era importante para que a criança se desenvolvesse melhor depois. O nome do filho dela é Jason, e aí ela conta que ela entrou nessa empreitada de promover para ele todos os tipos de estímulos que ela fosse capaz. Ela trabalhava como roteirista de um programa infantil que era bastante famoso nos Estados Unidos, que é a Vila Sésamo. E por conta dessa experiência dela, ela começou a incluir nos programas da Vila Sésamo personagens com síndrome de Down. E nessa fase inicial, ela conta ali de descoberta, ela disse que ela relata que ela se sentia muito sozinha, que ela não via seus pares, ela não via na sociedade pessoas que estivessem na mesma condição que ela. E aí, por conta dessa profissão que ela exercia, de roteirista, de ter um acesso à TV, ela encampou essa ideia de levar para a TV crianças com síndrome de Down, de dar visibilidade para elas, porque ela entendia que isso era importante para as pessoas que estavam nessa situação, se verem em algum lugar. Ela disse, o relato dela no sentido de que ela olhava à volta dela e todos eram perfeitos, todos os pais, os filhos, as crianças, tudo que ela via era um estado tão diferente do dela, ela queria se ver também, ela queria saber onde estavam essas outras pessoas, ela sabia que existiam outras pais, mães, pessoas com síndrome de Down, mas elas eram invisibilizadas na sociedade. E o trabalho que ela fez de levar o filho depois, quando ele já estava um pouco mais velho, para participar da Vila Sésamo, ele também chegou a dublar, dar voz para um personagem que tinha síndrome de Down ali no desenho, ali nesse programa infantil. Então, ela conseguiu colocar a síndrome de Down em evidência em programas infantis, o que teve um impacto grande para as crianças daquele período, que vendo outra criança nessa condição, começavam a aceitar e a normalizar mais a existência dessas crianças com síndrome de Down. Muitas das outras famílias ali
que foram entrevistadas pelo Andrew relatam a importância do trabalho da Emily, das crianças verem no programa infantil uma criança com síndrome de Down, dos próprios filhos com síndrome de Down se verem ali representados, né, no programa infantil, a visibilidade que ela tinha, o espaço que ela tinha, que ela deu, e como ela começou a ir atrás ali de outros programas que colocassem, que incluíssem também, e que ela relata até a dificuldade porque não existiam atores com síndrome de Down, né? Então, mas ela encampou essa luta de dar visibilidade para essas pessoas, e o relato das outras famílias é no sentido de que isso realmente teve impacto na vida delas e abriu caminhos para outras famílias se verem e se sentirem, não se sentirem tão sozinhas ali nas suas vivências, nas suas experiências, e para que as crianças com síndrome de Down não fossem tão estigmatizadas por outras crianças quando no convívio, né? A experiência da Emily foi muito impactante para a sociedade norte-americana. Como ela era uma pessoa que tinha ali um acesso à mídia, ela teve visibilidade, e o Jason, que é o filho dela, ele acabou se tornando ali uma celebridade. Ele escreveu um livro e ela proporcionou para ele tantos estímulos que ele, aos 7, 8 anos, tinha um vocabulário rico em outras línguas, ele lia muito bem, ele teve um desenvolvimento, e ela tinha trabalhado muito, né, para divulgar, para orientar outros pais. Ela começou a dar palestras, ela e o marido. E o Jason tinha esse status de celebridade. Acontece que ela relata também que quando o Jason estava ali na fase dos 8, 9 anos, ela começou a observar muitas dificuldades. E ela conta que ela tinha um espírito muito desafiador, porque desde o começo ela ouviu que o filho dela não seria capaz nem de reconhecê-la, que o filho dela não seria capaz de praticamente nada, e com todo o trabalho, o esforço que ela, com todos os estímulos, né, todo o esforço ali que a família empreendeu para proporcionar para ele muitas experiências e desenvolvimento, ele acabou realmente sendo uma criança que estava fora da curva do que se conhecia de outras crianças com síndrome de Down. Então ela conta que ela tinha uma crença genuína no sentido de que talvez as pessoas não soubessem até onde essas crianças, essas pessoas fossem capazes de ir. Ela tinha um ímpeto de achar que talvez tudo que se conhecia, todas as limitações que eram ditas a respeito de pessoas com síndrome de Down, talvez pudessem ser superadas com o estímulo certo. Mas ela relata que quando o Jason chegou numa fase ali de uns 8 anos, ela começou a observar que tudo tinha limites. Ela começou a ver limites. E isso é algo que se repete ali em alguns relatos de outras famílias. Na primeira infância, nessa idade até uns 6, 7 anos, existe uma diferença cognitiva ali entre as crianças, mas ainda são crianças que não têm muita maturidade emocional, então elas não estão tão díspares, elas estão numa condição mais semelhantes para conviver. Mas a partir dos 8, 9 e na adolescência e na vida adulta, por conta da incapacidade de compreender emoções, compreender certas sutilezas, fica muito difícil para uma criança com síndrome de Down continuar mantendo as amizades, os ciclos. Ali a diferença começa realmente a virar um abismo um pouco maior. E aí ela começou a ter uma consciência muito maior das limitações dele. Ela começou a compreender que, embora ele lesse muito bem, ler muito bem é diferente de compreender tudo que você está lendo. Ela observou que o filho dela podia sim falar outras línguas, mas que realmente ele não tinha inteligência social. E que isso, nessa fase, realmente criava um abismo ali entre ele e as outras crianças. Porque ele tinha comportamentos como de abraçar estranhos, e muitas coisas ele não era capaz de entender, né? Por conta dessa dificuldade para compreensão de questões sociais mesmo, sutis, né? Que ela relata ali que teve problemas, começou a daí a ter problemas em acampamentos, as outras crianças não aceitavam o comportamento dele, porque em muitos momentos ele acabava sendo invasivo em relação ao corpo, né, das outras crianças, com abraços, com carinhos, com a expressão de sentimentos e emoções, sem entender os limites, né, sem entender que as outras pessoas nem sempre estão abertas, né, para esse tipo de troca. E sobre a inclusão, eles mencionam que ela pode trazer muitos benefícios não só para as crianças com síndrome de Down, como para as outras, principalmente nas fases mais iniciais ali da vida, para as crianças aprenderem tolerância, aprenderem respeito, aprenderem com as diferenças. E tem uma frase aqui que ele menciona de um funcionário de um desses centros, em que as crianças com síndrome de Down conviviam com outras crianças. Ele fala: você não pode aprender a viver na sociedade humana se está separado dela. Então, enfatiza que é importante para as crianças com síndrome de Down também estarem inseridas ali, né, no seio da sociedade. Mas eles mencionam também a importância de que o espaço esteja preparado, que os profissionais estejam preparados,
que você não pode simplesmente despejar uma criança em uma sala de aula comum sem dar um treinamento adequado para o professor, sem eventualmente fornecer um apoio adicional ali para ele, né, se for necessário. E aí ela menciona que ela entende que é muito importante que haja, assim, a interação entre crianças com síndrome de Down e crianças no ensino regular, que também é importante que os pais observem a necessidade de interação com outras crianças com síndrome de Down, porque a longo prazo ela vislumbrou que eram as pessoas com quem o filho dela realmente poderia estabelecer vínculos mais fortes de amizade, de parceria. E aí ela disse que ela começou a mudar as palestras, não que ela não quisesse incentivar os pais a ficarem com seus filhos com síndrome de Down e a proporcionar para eles estímulos, e não que ela não quisesse mais fazer isso, mas ela queria também incluir, né, no seu discurso, no seu relato, expectativas mais realistas a respeito de como que seria ali a vida adulta dessas pessoas com síndrome de Down, porque ela se deparou com realmente limites, né? Embora ela acreditasse lá no começo que talvez com estímulos certos as barreiras poderiam ser quebradas, ela começou a ver que alguns limites existiam e que ela não encontrou caminhos para transpor eles, então ela achava que era importante que os pais tivessem ciência disso também. E aí vem um relato dela que eu achei que se repetiu em outros de outra família ali, que também estimulou muito o filho com síndrome de Down desde cedo e que fez com que ele fosse capaz de aprender coisas e fosse além, né, do que se esperava ali para uma criança com síndrome de Down, que é uma questão de que o filho dela, o Jason, ele tinha a capacidade e inteligência de compreender que ele era diferente. E que aí ele chegou a falar coisas para ela que acabaram deixando ela pensativa a respeito de será que ela deveria ter estimulado tanto? Será que tudo que ela fez não acabou causando um certo sofrimento para ele? Por ter desenvolvido a inteligência a ponto dele realmente ter uma compreensão profunda da diferença dele em relação às outras pessoas. E a ponto de compreender que ele tinha muitas limitações. Ela fala que quando ele era adolescente ele disse que ele queria dirigir, porque dirigindo ele ia conseguir ter mais namoradas, porque as meninas gostavam de carro. E ela, embora assim isso pareça um relato engraçado, ela percebia a frustração dele de não poder fazer isso. E muitas outras coisas ele queria fazer e ele não podia, e ele chegou a falar para ela que ele estava cansado desse negócio de síndrome de Down, que ele queria saber quando que isso ia passar. E que ela não tinha que fazer porque não vai passar. E aí ela relata que o papel da maioria dos pais é estimular seus filhos para que eles tenham coragem, para que eles se aventurem, para que eles concretizem as coisas, mas que em relação ao filho dela, o papel dela agora era limitá-lo, era dizer, não, você não tem inteligência suficiente para realizar certas coisas, e que isso era dolorido demais para ela, que fazia ela questionar se ela devia ter estimulado tanto ele. E essa condição, inclusive, do Jason, fazia com que ele estivesse num patamar de inteligência que estava um pouco acima e além, né, da maioria das outras pessoas com síndrome de Down, mas que também fazia com que ele não tivesse inteligência suficiente a ponto de se relacionar e ser plenamente aceito entre pessoas que não tenham síndrome de Down ou deficiência intelectual. Então ela começou a olhar para o filho e achar que ele não tinha mais pares. Ele não tinha dentro desse universo ali de outras pessoas com síndrome de Down ninguém que acompanhasse a inteligência dele, porque ele era muito esperto, mas ao mesmo tempo ele não era funcional plenamente, né, no mundo de pessoas que não têm a síndrome. E isso era algo que ela não podia mais fazer nada, né? A não ser divulgar informação para que outras pessoas estimulem suas crianças, seus filhos com síndrome de Down, para que eles possam desenvolver ao máximo seus potenciais. Na sequência do livro, ele traz ainda relatos de outras famílias, que eu não vou mencionar todos aqui, mas que são muito ricos, que mostram assim a diversidade da forma de encarar essa situação. A maioria relata uma situação de estar perdido no começo, muita tristeza, muito questionamento de por que isso acontece, por que comigo, por que na minha família, mas na sequência também há muitos relatos de que a partir dessa experiência se experimentou uma forma de vivência, de empatia, de amor, de humanidade que essas pessoas jamais teriam experienciado, jamais teriam vivido se não tivessem tido um filho com síndrome de Down. O que há de mais rico também neste capítulo, né, como em basicamente todo o livro, é proporcionar uma visão dessa perspectiva dos pais a respeito dessa experiência de ter um filho com síndrome de Down. E tem uma observação dele que eu acho que é uma das coisas de mais ricas que ele traz nesse capítulo. Como a surdez e o nanismo, a síndrome de Down pode ser uma identidade ou uma catástrofe, ou ambas. Ela pode ser algo a estimar ou algo a erradicar. Pode ser rica e gratificante, tanto para aqueles a quem ela afeta diretamente, como para aqueles que cuidam deles.
Pode ser uma coisa estéril e cansativa. Pode ser uma mistura de tudo isso. E porque assim como todas as outras formas de paternidade, não existe um manual. É claro que também a forma com que a pessoa vai encarar é afetada por toda a rede de apoio que ela tem, a capacidade econômica, financeira dela, o desenvolvimento intelectual dela, a disponibilidade emocional de cada um. Isso eu acho que é algo que a gente acaba não pensando muito profundamente, né? Um dos relatos ali dos pais, no final, volta numa questão que é como nós, como sociedade, poderíamos tornar muito mais fácil a vida das pessoas que têm filhos com síndrome de Down ou com algum tipo de deficiência intelectual. E isso a partir de informação, de viabilizar a convivência, de não sermos preconceituosos com relação à convivência com crianças com síndrome de Down, adultos com síndrome de Down. Esse pai, ele, quando perguntado se ele pudesse fazer uma mágica para que o filho dele não tivesse mais síndrome de Down, ele faria. E isso também envolve ali uma discussão ética, né, sobre buscar uma cura para a síndrome de Down, sobre a erradicação da síndrome de Down, sobre a fala de muitos médicos no sentido de que a síndrome de Down pode ser erradicada agora com a evolução do diagnóstico, né, do diagnóstico pré-natal. E ele fala que simplesmente pelo filho que ele tem, ele não mudaria nada no filho que ele tem, que ele ama. E ele fala que se ele pudesse ter o filho dele exatamente do jeito que ele é, mas sem a síndrome de Down, ele faria isso porque ele acredita que é mais fácil para o filho dele viver no mundo sem ter síndrome de Down. E que ele gostaria de dar ao filho uma vida mais feliz, mais fácil. Então, pelo filho, é claro que ele faria. E a esposa dele também responde que sim, pelo filho ela curaria em um instante, mas por ela e o marido, ela não trocaria essa experiência por nada. Elas fizeram o que somos, e o que somos é muito melhor do que teríamos sido sem ele. Então essa foi mais uma resenha do Longe da Árvore. Nosso próximo capítulo vai falar de autismo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like aí pra gente, se inscreve no canal, e a gente se vê nos próximos vídeos. Mas a diversidade dos seres humanos faz do mundo um lugar melhor. E se todas as pessoas com síndrome de Down fossem curadas, haveria uma perda real. O desejo pessoal e o desejo social estão em oposição. A questão é se nós, coletivamente, aprendemos mais do que machucamos.